Não, mas agora, o senhor tem usado, o senhor é um ferrenho opositor ao isolamento, tá? Como ele tem sido adotado aqui no Brasil pelos governadores. O senhor é um ferrenho opositor dele. Embora seja uma recomendação de entre 10 cientistas mais respeitados do mundo. Deputado, se isso não funciona, qual é o modelo ideal, deputado? Isso está errado, não é 10 entre 10, tem um monte de... A Universidade de Oxford contrapôs o estudo lá do Imperial College contra essa questão da quarentena. A Suécia não fez quarentena, a Coreia Deputado, não fez quarentena. A Suécia, o senhor tem usado a Suécia como exemplo, tá? Deixa eu citar o que aconteceu na Suécia, só para ficar a informação correta aqui. A Suécia não adotou o isolamento mais rigoroso desde o início. A Suécia tem 10 milhões de habitantes e 3.500 mortos. Coincidência, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes e 105 mortos, deputado. Qual é o modelo que o senhor prefere? O modelo da Suécia ou o modelo do Rio Grande do Sul? Objetivamente, a Suécia que tem 3.500 mortos ou o Rio Grande do Sul que tem 105? Ô, Escola, se tu me deixar falar, tu tá querendo fazer o meu discurso junto, não dá? Eu tô contrapondo os argumentos do senhor que não param em pé, deputado. A Suécia ou o Rio Grande do Sul? Mas que ansiedade que tu tá para provar que o meu estudo... eu tô louco para provar que o senhor está usando o dado equivocado, deputado. Tá, mas deixa eu falar. A Suécia ou o Rio Grande do Sul? Mas era melhor não ter me entrevistado, então... Por isso aqui. Mas nessa pandemia, a maior parte das suas previsões foi furada, deputado. Por exemplo, a agência... Vou citar só um exemplo. Eu acho que a gente vai poder confrontar agora o que o senhor disse e o que está acontecendo, tá? A agência Aos Fatos fez um levantamento e constatou que o senhor é o parlamentar brasileiro que fez mais postagens com informações falsas. Uma dessas previsões foi essa aqui, numa entrevista dada há cerca de 40 dias ao economista Fernando Ulrich. Vamos ouvir. 40 mil. Os casos de coronavírus, casos de morte do coronavírus nos Estados Unidos não vai chegar à 8ª parte disso. Né? Não vai chegar à 8ª parte disso. Então, parar o país, quebrar o país por causa disso, o ano passado morreram 750 pessoas de H1N1, Fernando. 750 pessoas morreram no ano passado no Brasil de H1N1, 2 por dia. E não entrou emissora de televisão 24 horas no ar para falar sobre isso. Não se botou medo na população, não se fez nada, até se ignorou isso aí. Né? E provavelmente o coronavírus pode morrer um pouco mais do que isso, ou talvez até igual a isso. Né? Então não há motivo para parar o país, as pessoas podem sair. Deputado, o HN1 matou 2.060 pessoas no Brasil só em 2009. Os Estados Unidos têm hoje 84 mil mortes. O Brasil tem 13 mil mortes, o que é 6, 7 vezes mais do que o HN1 matou. Os Estados Unidos são hoje o epicentro da doença. O senhor previu errado. Como explicar isso? Se tu me der um tempinho, Daniel, porque hoje... Osmar Terra deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e esse áudio da entrevista acabou dando uma viralizada num determinado nicho porque as pessoas interpretaram que aquela deveria ser a maneira que os jornalistas deveriam abordar os assuntos com o Osmar Terra. Se você não sabe, eu já fiz alguns vídeos falando do Osmar Terra, ele virou um nome bem frequente aqui no canal, até porque ele é uma das opções, ou era uma das opções, para assumir o Ministério da Saúde, e é uma pessoa que, para descrever em outras palavras, porque eu já usei tanta coisa para descrever esse cara, eu vou dar um outro exemplo. Ele é uma pessoa que tenta negar a gravidade. Não que ele faça isso efetivamente, mas o que ele faz no trabalho dele e como o áudio que você viu é isso. Ele olha para a realidade, ele identifica que tem alguma coisa ali, mas ele tenta dizer todas as vezes que possível que não é aquilo que todo mundo já entendeu que é. Esse é o problema até do espaço dado e pela crítica das outras pessoas, que a gente faz um esforço gigantesco para que as pessoas fiquem em casa, para que elas tenham a preferência pelo isolamento e distanciamento social, e aí a TV dá espaço para um cara que diz que isolamento e quarentena não tem efeito nenhum, que não tem estudo nenhum que comprove que tem efeito, que isso só quebra o país. Essa é a opinião do Osmar Terra. E aí é curioso porque a Rádio Gaúcha depois tem uma coluna mesmo do jornalista que entrevistou ele na Rádio Gaúcha, que viralizou, e ele diz o seguinte, só para começar,
por que abrimos espaço para Osmar Terra se manifestar na Rádio Gaúcha. Se você não sabe, de novo, Osmar Terra é um cara que pro Sul ele já é conhecido. Ele é daqui do Sul. O trabalho que ele fez aqui no Sul, para quem já conhecia, era vergonhoso já. Agora, então, com as manifestações que ele faz, é mais ainda. Esse texto aqui é do Daniel Escola, é ele também no áudio. A gente vai falar disso, mas antes eu não posso esquecer de convidar você para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Eu sei que tem gente que não gosta desse momento, mas eu preciso fazer isso, tá? Então, se você ainda não for inscrito ou inscrita, clica ali no botão do ver para se inscrever e também clica ali no botão do gostei ou do não gostei, porque é dessa maneira que eu consigo identificar se você tá gostando do conteúdo ou não. Também vou deixar ali os comentários abertos e o comentário aberto é para que você comente, tá? Então fica à vontade se você quiser comentar, quiser deixar a tua opinião. Como eu sempre falo, educação, porque senão vai lá para a caixa de spam e eu não consigo ler. As minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, ficam sempre passando aqui na tela ao longo do vídeo. Tem na descrição do vídeo o link para você cair direto lá. E também tem no primeiro comentário fixado. Eu também deixo agora o Apoia-se para quem quiser e puder apoiar o canal nesse momento. A partir de R$1 você pode apoiar com qualquer valor. E também tem o botão de membros, que já tem algumas pessoas que se tornaram membros. Então, muito obrigado. Se você quiser fazer parte da aba membros do canal, é só clicar ali que tem tudo explicadinho, você vai ver o que você ganha ali com cada nível de membro, então fica à vontade. Agora sim, vamos falar do Osmar Terra. Só para esclarecer, esse espaço aqui que ele recebeu, na verdade, na Rádio Gaúcha, é porque a assessoria dele entrou em contato com a Rádio Gaúcha para explicar e dar o posicionamento dele, porque eles estavam falando justamente sobre essas manifestações e essas previsões do Osmar Terra que deu errado. E justamente por esse espaço que eles deram pro deputado, no caso Osmar Terra, ele foi para tentar explicar o inexplicável. Ele foi para explicar como que ele errou a ponto de dizer que não ia ter 700 mortos, ou um pouco mais do que isso, e hoje a gente tem 13 mil mortos. E essa abordagem é o que muita gente defende, ou até mesmo tem pessoas que defendem que não dê espaço para essas pessoas falar. Simples assim. Eu acho que dependendo do assunto, a gente tem que discutir, a gente tem que debater, porque um exemplo que eu gosto de usar é que não queira você que a dona Ivone ou que o tio Osmar lá do interior do não sei da onde vá saber o que é o lockdown, não vai exigir dele para saber o que é um isolamento horizontal, porque se a gente não explicar, se a gente não discutir, e aí na hora de discutir e de tentar explicar para essas pessoas o que é tudo isso, principalmente esse monte de palavra que só existe em inglês e que ninguém inventou um termo em português para a gente usar, tem que entrar nessa discussão essa gente maluca, infelizmente. O problema é como a gente vai combater isso que eles estão falando. Não adianta a gente achar que essas falas e o que esse cara acha não vai chegar nas pessoas, inclusive nessas que eu citei que não sabem o que são as coisas. A gente tratou e lidou dessa maneira nos últimos anos. A gente lidou de uma maneira simplesmente ignorando alguns pensamentos, ignorando algumas falas. E o que aconteceu? Essas pessoas foram marginalizadas e criaram-se comunidades que acreditam em coisas absurdas. Eu não estou dizendo que a gente deva discutir ou debater, seja na TV aberta, fechada, ou na internet, ou qualquer outro lugar. Por exemplo, a gente não vai debater, por exemplo, se existe ou não, como eu citei no começo, gravidade. A gente não vai ficar debatendo se a Terra é plana ou redonda. Existem coisas que para o debate tem limite, mas eu acho que a gente pode discutir algumas coisas que envolvem esse assunto. A gente não precisa discutir se a gravidade existe ou não, mas a gente pode discutir como ela funciona. O problema é a abordagem dessa discussão. O problema, e é sempre o que eu falo, e é o que eu critiquei em alguns debates da CNN, é o que eu critiquei em alguns outros canais, que eu vejo esse tipo de comunicação. O problema é a pergunta que está sendo feita. E se a pergunta foi feita de maneira equivocada e deu espaço para esse tipo de pessoa falar,
ou na verdade não para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pensamento aparecer, é simples. Faça uma correção, faça essa retrospectiva de falas e o que é fato, o que é evidência, e coloca exatamente em cima do que a pessoa está falando, ao vivo, sem corte, para que justamente ou a gente acabe gerando um constrangimento, ou a pessoa se explica. Às vezes foi mal interpretada, dificilmente é o caso, não é o caso do Osmar Terra. Mas a gente precisa criar essa situação em que ele é confrontado com os fatos, com aquilo que ele disse e com o que realmente aconteceu. Esse registro é importante. Não adianta a gente ficar deixando Osmar Terra falar sozinho, porque ele nunca está falando sozinho. Ele está falando para convertidos. Assim como eu estou sempre me comunicando, na maior parte das vezes, com convertidos. Eu não tenho que provar nada para a maior parte do público que me assiste, e o Osmar Terra menos ainda. Então a gente colocar ele no debate e confrontar aquilo que ele está falando é, sim, no meu ponto de vista, nesse momento, uma das maneiras que a gente tem. Agora, eu também não estou dizendo que a gente tem que debater, por exemplo, se tem que tomar vacina ou não. É aquilo que eu disse. Até porque são questões diferentes. Normalmente se pega isso que eu estou falando, se pega esse padrão e colocam para situações adversas. Por exemplo, eu não defendo esse tipo de abordagem em determinados assuntos, questões de saúde pública, questões que acabam envolvendo inclusive uma possível crise no sistema de saúde, não pode ser tratada dessa maneira. Eu defendo, por exemplo, que pessoas que falam contra a vacina e que acabam fazendo um tipo de discurso que influencia no sistema de saúde, que influencia na quantidade de pessoas que vão tomar vacina ou não, e isso vai gerar um problema lá na frente para o país, inclusive problema econômico, e às vezes esse tipo de discurso é até colocando em risco a vida, não só de uma pessoa, mas de uma comunidade inteira, aí é outra coisa. Isso não é debater, isso não é querer discutir, isso não é confrontar algum tipo de ideia ou não. Eu acho que inclusive teriam que ter mecanismos legais para que a gente punisse esse tipo de discurso. De novo, discurso anti-vacina não é discurso para a gente tentar explicar o que é um isolamento, o que não é, o que tem comprovação científica e o que não é. Discurso contra a vacina é colocar toda uma população em risco. É ignorar o que pode acontecer com algumas pessoas, é colocar, na verdade, a próxima geração em risco. É só isso. Então, tentar diferenciar esse tipo de coisa do que eu estou falando. O debate é aquilo que eu falei. Qual pergunta vai ser feita, de que maneira essa pergunta vai ser feita, e se tiver espaço para absurdos ou para falas que podem acabar gerando uma consequência muito grave, como a gente vai combater isso? Como nós vamos combater essa desinformação ou esse tipo de teoria da conspiração? Mas não dá para a gente achar que é só não dar o espaço que não vai continuar surgindo esse tipo de conversa. Não depende de você estar ouvindo num canal de televisão, de novo, seja aberto ou fechado, para esse tipo de informação circular. A gente ignorou boa parte do tempo um senhor que morava no interior dos Estados Unidos e hoje ele é guru do presidente da República. Não funcionou. É simples assim. É olhar para trás e constatar que o silêncio e ignorar o ignorante não funcionou. A gente vai ter que fazer alguma outra coisa. Talvez isso que a gente esteja fazendo também não seja o correto. A gente está tentando descobrir e a gente vai descobrir juntos. Todos estamos vivendo um momento de mudanças e as mudanças são assim mesmo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente precisa tentar alguma coisa. Do jeito que tá, não vai dar mais, já diria o presidente da República, né? Vamos mudar isso aí, tá ok? Mas eu quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários. Nem sempre eu tô correto e às vezes vocês acabam usando algum tipo de argumento que eu mudo de opinião ou eu acabo acrescentando naquilo que eu achava. Então deixa aqui nos comentários. Também peço para você deixar ou clicar em um dos outros 2 vídeos que fica aqui no final, caso você tenha interesse em assistir mais do meu conteúdo. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, as redes sociais você já sabe, fica passando aqui. Link pro Apoia-se se você quiser apoiar o canal, ou caso você queira ser membro, tem o botão aqui embaixo e também tem um link na descrição do vídeo, tá? Até um próximo vídeo,